Olá, bem-vindos ao Papo na Arena, seu podcast semanal, onde a gente indica troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu, assistiu, sempre trazendo uma visão de produto para discussão. Eu sou o Arthur e, como a Ix está de férias, eu vou instaurar o Arthur Arcado. Então, o que vai acontecer nos próximos dias? Eu vou trazer um giro de notícias sobre o que eu li de interessante, sempre com o meu olhar de produto e uma leve acidez aí, pra gente começar seu dia bem informado e ter assunto pro cafezinho ou pro elevador. E nas notícias de hoje, a gente vai ter o Papa versus a AI, layoff com o memo mais honesto do ano, Robotáxi atolando em enchente, o Snapchat finalmente vai relançar seu óculos de realidade aumentada depois de anos, mas o valor tá meio salgado. O CEO mais valioso do mundo tá virando influencer de comida de rua e a lista dos álbuns mais escutados da história. Mas antes da gente começar, não esquece de curtir, comentar, avaliar o episódio, seguir a gente no Instagram, todos os lugares, seja no Spotify, no YouTube, Apple Podcasts. Ajuda muito o podcast a crescer. E se você curtir esse episódio, compartilha com uma pessoa, que aí o podcast chega ainda mais gente, você ajuda a gente a chegar no top 20 dos podcasts mais escutados de tecnologia aqui do Brasil, né? E antes de começar com as notícias, tem o jabazinho da semana. Último sábado rolou o hackathon da Arena com Replit lá no Nova Bra. Cara, foi muito legal ver o quanto a galera conseguiu colocar de coisas no ar em, em um dia. Assim, surreal. Foram quase 100 pessoas, 20 grupos apresentando e foi sensacional. E, bom, sim, todo mundo espantado de fato com o que dava para fazer com o Replit. Se você não testou o Replit ainda, não esquece que a gente tem o nosso cupom, que você tem $20 aí para você testar. E se você é assinante da Arena, você tem $40, 2 meses do plano Core. E se você quiser rodar um hackathon aí na sua empresa com créditos ilimitados também, só mandar uma mensagem lá em productarena.io/Replit e a gente organiza tudo para você. Fechado? E mais uma coisa, tá chegando a semana de produtos do Itaú, que vai ser dia 28 e 29 de maio. Ou seja, essa semana, o tema desse ano tá super profundo, que é AI que facilita, humanos que transformam. Vai ter um monte de palestra, mentoria, rodas de conversas com lideranças do Itaú e também referências do mercado para discutir o tema em profundidade. É só você acessar o site, a gente vai estar na descrição e vai ter tanto vaga presencial quanto vaga online. Beleza? Show! Agora sim, bora lá para a pauta. Primeira notícia do dia, a gente vai falar um pouquinho do Papa versus AI. O Papa Leão lançou a primeira encíclica dele, a Magnifica Humanitas, Magnífica Humanidade em latim, sobre proteger as pessoas na era da AI. Uma frase dele é: desarmar não significa rejeitar a tecnologia, mas impedir que ela domine a humanidade. Apenas regular é insuficiente. Uma mensagem clara de que a AI precisa ser desarmada. E foi assinada praticamente na mesma época, 135 anos atrás, uma outra encíclica super famosa, que era Rerum Novarum, que era a encíclica dos direitos dos trabalhadores. O simbolismo é um pouco proposital aí nesse caso, né? E os três principais tópicos que essa encíclica fala é sobre a AI não deve ser monopolizada pelas big techs. Então, ele falou isso repetidamente, que a concentração do poder da AI na mão de poucos tende a ser perigoso. Ele fez um apelo aos desenvolvedores, pediu para todos eles terem um olhar de responsabilidade ética e espiritual particular, já que cada escolha de design tem implicações morais. Também falou sobre os desenvolvedores incorporarem valores como transparência, responsabilidade e postura ética em seus sistemas. E o terceiro ponto foi o desemprego causado pela AI, é uma preocupação urgente. Então, um dos temas centrais disso foi o risco do desemprego em massa provocado pela automação e tudo mais. Né? A gente vem escutando vários memos e várias coisas por aí. Fun fact, que quem ajudou no lançamento foi a Anthropic. O Chris Olá, que é o cofundador e líder de um dos times, sentou do lado do Papa e o Papa agradeceu publicamente ele, e a internet foi loucura, né? Lógico, Twitter, melhor lugar do mundo,
as pessoas já estavam falando, caraca, a Anthropic vai contratar mais, até o Papa. Enfim, todo dia que o Vaticano vira uma manchete em tech, né? E uma outra coisa, o Vaticano escolheu a Anthropic, não escolheu a OpenAI ou o Google. Cada vez mais a Anthropic tem esse selo, né, de AI safe. Enfim, veremos o que vem por aí. E falando na preocupação, né, de desempregos causados por AI, teve mais um layoff, uma empresa conhecida com mais um memo, mas detalhe é que não teve meias palavras nesse memo, não foi macroeconomia, não foi nenhuma outra justificativa, foi AI. No dia 21, o CEO do ClickUp, o Zeb Evans, postou o memo no Twitter dele. O ClickUp já foi avaliado em 4 bilhões, eles cortaram cerca de 22% do time, saíram de 1.300, cortaram cerca de quase 300 funcionários. E, como eu comentei, ele não falou que foi corte de custo. Ele enquadrou como postura estrutural mesmo, em termos de AI. Falou que grande parte disso ainda vai ser reinvestido nas próprias pessoas que ficaram e até colocou alguns pontos interessantes, tipo assim, cara, se alguém conseguir fazer um impacto de 100 vezes, a gente vai ter coisas aqui de 1 milhão mesmo de ano em cash para essas pessoas. Outros dados que ele trouxeram sobre... Eles têm cerca de 3 mil agents de AI internos, mais ou menos 3 agents por cada funcionário, né? Doideira. Falou bastante também de cada vez mais estar encurtando a distância entre design, PM e engenharia. Enfim, apesar de parecer meio assustador, assim, para mim foi bem honesto. Ele não colocou outros fatores, ele simplesmente falou, cara, por conta de a gente está fazendo um reshaping na companhia aqui, parte da grana vai ser reinvestida na galera mesmo, então se alguém conseguir, os funcionários conseguirem provar esse impacto, vão receber benefícios por isso. Enfim, a gente tem que ver se de fato vai walk the talk, mas, pô, 1 milhãozinho aí para fazer um bom impacto em AI é possível. Veremos, veremos, veremos. Mas a gente está falando muito de que AI vai substituir preocupação, nossa, AI vai acabar com tudo, que não sei o quê. Mas essa semana também, uma empresa que tem bastante AI no produto, mas também tem uma boa parte física, lembrou que tem alguns fatores que a AI não vai resolver tão rápido. E o mundo real, né, normalmente é um lugar mais teimoso. A Waymo, né, que tem os carros autônomos sem o motorista mesmo, suspendeu todas as corridas nas vias expressas nos Estados Unidos. Estava rolando em São Francisco, Los Angeles, Phoenix e Miami. E ela pausou operações nessas cidades porque os robotáxis estavam entrando nas ruas alagadas e, bom, deu uma série de confusão. Inclusive já rolou até um recall de mais de 3.800 robotáxis por conta do risco deles entrarem em ruas alagadas com velocidade alta. Tudo isso vem no meio do momento que eles estavam planejando aumentar ainda mais o plano de expansão deles. A meta é chegar em 1 milhão de corridas pagas até o final de 2026. Isso aí pode ser que atrase um pouquinho. Bom, veremos como eles vão se passar nessa, uma vez que a Waymo sempre foi muito bem falada e tudo mais, mas nos últimos meses tem essa segunda grande problema assim que acontece, principalmente envolvendo fatores da natureza. Há uns meses atrás, a cidade de São Francisco ficou sem luz por algumas horas e os carros simplesmente pararam no meio da rua, não sabiam como lidar com essa situação. A AI também tem seus pontos. Mas, já que a gente está falando do mundo físico e dessa mistura hardware e software, vamos falar um pouquinho de óculos inteligentes, né? O Snapchat finalmente vai relançar o seu óculos, agora mais turbinado, vai ser com realidade aumentada, né? O Specs, que é o novo nome, eu antigamente chamava Spectacles, agora chama só Specs, e deve lançar entre setembro e dezembro desse ano. O preço nada barato, $2.500, e a produção vai ser de cerca de 100 mil unidades, então não é uma produção tipo, em massa. Vamos ver se a Snapchat vai conseguir voltar para os holofotes. Veremos se vai chegar antes dos óculos do Google também, das novas versões dos óculos da Meta, e até possivelmente o burburinho que está rolando por aí de que a Apple também vai lançar o seu ainda esse ano na primeira apresentação do novo CEO. Bom, já falamos notícias tech, agora vamos para um pouquinho de pop e cultura aqui.
Vamos começar primeiro, por incrível que pareça, com o CEO da empresa mais valiosa do mundo, né, da Nvidia. O Jensen agora está virando influenciador de comida de rua. Ele foi filmado, fotografado em vários night markets por aí, né? No Vietnã, Hong Kong, Coreia, na China. Cara, a gente tá entrando cada vez mais na era do CEO celebridade, né? O cara comanda a empresa mais valiosa do mundo e tá virando meme de comida de rua. E também tem uma questão geopolítica aí envolvida nisso, né? Comer noodle na calçada de Pequim, em plena tensão, Estados Unidos, China, Taiwan, é uma jogada que deve ter suas segundas intenções. E para a gente fechar com mais uma curiosidade, o Spotify soltou a lista dos álbuns mais escutados da história. Dentre os álbuns mais escutados da história, primeiro é Um Verano Sem Ti, do Bad Bunny, que está com mais de 22 bilhões de streams. O Starboy, do The Weeknd, é o segundo. O Divide, do Ed Sheeran, é o terceiro. O Soul, da Olivia Rodrigo, é o quarto, que é o mais escutado por uma artista mulher, inclusive. After Hours, do The Weeknd, é o quinto. E, cara, o The Weeknd e a Dua Lipa são os únicos com dois álbuns no top 10. E a maioria dos álbuns é de 2016 pra cá. Então, interessante essa informação, né? Bom, com isso, a gente encerra aqui a primeira edição desse formato diferente. Enquanto a Ix está lá tomando seu Aperol, tá lá em Amsterdã, curtindo com a patroa todo o verão europeu, estou aqui mantendo a nossa relação aqui com vocês. Então, faz o seguinte, comenta aí o que você achou desse formato, qual notícia você mais curtiu. Claro, compartilha com a galera e ajuda a gente a chegar no top 20, né? Amanhã tem mais. Valeu! A gente se vê na arena.